Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Dando continuidade à nossa aulinha, ao desenvolvimento dos nossos assuntos. Hoje vamos falar sobre a teoria do desenvolvimento organizacional, também conhecida como DO. E o que é a teoria do desenvolvimento organizacional? Como é que ela surgiu? Como é que ela foi concebida? A base dela, inicialmente, é que a partir da teoria comportamental, um grupo de cientistas sociais e tanto quanto consultores de empresas, eles desenvolveram uma abordagem moderna buscando o processo democrático e a variação no desenvolvimento e planejamento das organizações, que no final recebeu o nome de desenvolvimento organizacional. Esse movimento ele surgiu já em 1962 como um conjunto de ideias a respeito do homem, da organização e do ambiente, no sentido de facilitar o crescimento e o desenvolvimento das organizações. Lembra que a gente já tinha passado da Segunda Guerra Mundial, já estávamos num processo de reinvenção, de mudanças, e que era necessário que houvesse uma inserção de ideias criativas, saindo daquele processo mecanicista, daquela coisa burocrática, pesada da organização. E após a teoria do comportamento organizacional, a gente precisaria dar uma guinada nas mudanças da organização. Que no final foi um direcionamento dessa teoria do desenvolvimento organizacional, já buscando para uma abordagem mais sistêmica da instituição, sabendo que ela não iria trabalhar sobre módulos, sobre células, mas em conjunto, onde cada organismo, cada pedaço da empresa, ele iria depender do outro para conseguir se organizar, para conseguir dar os resultados que a empresa esperava e que precisaria para ter êxito. É óbvio, para que essa teoria do desenvolvimento organizacional ela fosse concebida, algumas coisas deveriam ser avaliadas. A primeira era a questão da dificuldade de operacionalizar os conceitos das diversas teorias administrativas, como a gente viu lá atrás, sobre a teoria das relações humanas, sobre a teoria clássica, a administração científica, a teoria burocrática, e se a gente for parar para analisar, onde cada uma dessas ela trouxe uma abordagem diferente. E a teoria do desenvolvimento organizacional, ela resultou dos esforços da teoria comportamental para tentar promover a mudança e a flexibilidade organizacional. Os estudos sobre a motivação humana, eles demonstraram uma necessidade de uma nova abordagem da administração para interpretar a nova concepção do homem e tanto do homem quanto da organização, baseada na dinâmica motivacional, ou seja, o que levaria o homem motivado a executar suas tarefas, a cumprir os objetivos e dar os resultados que a empresa precisava. Os objetivos dos indivíduos, como a gente sabe, nem sempre eles conjugam com os objetivos organizacionais que iriam levar a questão desses participantes da organização a um comportamento alienado e ineficiente que retardaria ou independeria, que também poderia até prejudicar o alcance dos objetivos da organização, simplesmente pelo fato de a gente saber que numa concepção individualista, cada um vai pensar em si só. Eu trabalho aqui, eu quero dinheiro para cumprir minha meta de comprar uma casa, comprar um carro, comprar roupa. E a partir do desenvolvimento dessa teoria, começa a se incutir que você pode ter seu objetivo individual, mas o objetivo em grupo, em equipe, ele também tem que estar acima disso tudo. Para você atingir sua meta individual, é necessário que as metas coletivas elas também sejam atendidas. Se a empresa não consegue atingir a sua perspectiva de lucro,
de vendas, de sustentabilidade, e ela fechar, você, enquanto indivíduo com objetivo individual, se você fosse demitido, tenha certeza que aqueles seus objetivos individuais, eles não seriam alcançados. Então essa ideia inicial de trabalhar uma coisa sistêmica, cada um fazendo o seu papel dentro da coletividade para atingir os objetivos, o êxito e dar lucro para a empresa. E aí essa concepção também da teoria do desenvolvimento organizacional, ela começa a analisar a questão da pluralidade de mudança do mundo, levando em conta a questão das transformações rápidas e tanto quanto inesperadas do ambiente organizacional, do cenário econômico, o aumento do tamanho, da complexidade das organizações. Quanto maiores elas ficassem, mais complexas, com mais coisas, com mais atividades, com mais processos elas teriam para serem organizados, controlados, planejados. Ou a questão da diversificação e a complexidade da tecnologia, que iria exigir uma integração entre as atividades e pessoas de competências diferentes. A questão da mudança do comportamento administrativo em virtude de um novo conceito do homem baseado no conhecimento de suas mutáveis e complexas necessidades, que iria ser substituído pela ideia do homem ultra simplificado, daquele cara inocente que só teria aquela função pura de apertar um botão, de puxar uma alavanca. Também a questão do novo conceito do poder, que seria baseado na colaboração e na razão, em lugar de um modelo de poder simplesmente baseado na coação, na ameaça, para que a pessoa conseguisse atingir os objetivos. Também o 5T, um novo conceito de valores organizacionais que seria baseado em ideias humanísticas democráticas, em lugar do sistema despersonalizado e mecanicista da burocracia. Também a questão da grande invenção no final do século XX, que foi a questão do processo de inovação. E essa inovação ela passou a modificar a vida da sociedade, das organizações, do homem e da sua visão do mundo. Agora está chovendo aqui, acho que vai sair até no áudio também um pouquinho do barulho da chuva, mas que bom que está chovendo, porque ninguém aguenta esse calor. Esse modelo ele também passou pela fusão de duas tendências no estudo da organização, que primeiramente a questão do estudo da estrutura e depois a questão do estudo do comportamento humano nas organizações, que teve como base a integração pela abordagem sistêmica dessa análise. O estudo sobre o conflito organizacional, sobre a existência dos pequenos grupos, que passou inicialmente, primeiramente pela administração pública, depois pelos vários tipos de organizações à época, como a questão da indústria, das empresas de serviços, das organizações militares, tanto quanto religiosas, e concebeu vários modelos, recebeu procedimentos e métodos de diagnóstico de situação e também de ação. A teoria do desenvolvimento organizacional, ela surge dentro dessa concepção como uma especialidade da psicologia, e ela seria vista como uma continuação do movimento behaviorista, que seria visto como o primeiro passo intermediário entre a teoria comportamental e a teoria dos sistemas, e que somente iria se firmar quando ela incorporasse a abordagem sistêmica no tratamento dessas organizações. Esse modelo de desenvolvimento organizacional, ele se baseou em 4 variáveis básicas. O primeiro era a questão da análise do ambiente, da análise da organização, da análise do grupo e da análise do indivíduo. Os autores, eles exploraram a interdependência dessas variáveis para tentar diagnosticar a situação e também tentar intervir em aspectos estruturais e comportamentais para tentar provocar mudanças que permitissem um alcance simultâneo dos objetivos organizacionais, tanto quanto dos objetivos individuais de cada um dos colaboradores que estivessem envolvidos no processo organizacional. E aí começam a surgir os conceitos, como no caso do conceito de cultura organizacional, de clima organizacional. O conceito de cultura organizacional, ele é visto como um conjunto de hábitos, crenças, valores, tradições, interações e relacionamentos sociais típicos de cada
organização, ou seja, cada organização tem, tem a sua cultura organizacional. E essa cultura, ela representa a maneira tradicional e costumeira de pensar e fazer as coisas e que é compartilhada por todos os membros da organização. Em outras palavras, a cultura organizacional, ela representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros da organização no dia a dia e que direcionam as suas ações para a realização dos objetivos organizacionais. O clima organizacional, ele constitui o meio interno ou a atmosfera psicológica característica de cada organização. Esse clima organizacional, ele está ligado à questão moral e à satisfação das necessidades dos participantes, e ele pode ser saudável ou pode também ser doentio, podendo ser mais caliente, mais quente, mais frio. Ele pode ser negativista, ele pode ser positivista, ele pode ser tanto do ponto de vista satisfatório quanto insatisfatório. Isso tudo vai depender de como os participantes se sentem dentro da organização, como estão essas relações interpessoais entre eles, como é que eles veem o ambiente, como é que eles se comportam nesse ambiente, como é que eles se comportam com os outros colaboradores, com os amigos de convivência dentro do ambiente de trabalho. E a gente sabe quando algum indivíduo ele passa por alguma mudança de cultura e de clima organizacional, a gente sabe que passa-se pelo processo de adaptabilidade, que significa a capacidade de resolver os problemas e de reagir de maneira flexível às exigências mutáveis e, consequentemente, às inconstâncias do meio ambiente onde ele vai se inserir. Para ele se adaptar, a organização ela deve ser flexível para poder adaptar e integrar novas atividades, a questão da receptividade, da transparência, as novas ideias que venham a ser incorporadas à organização. Não sei se vocês veem as grandes empresas que passaram pelo processo de fusão. E essa fusão ela vai integrar dois tipos de cultura organizacional, dois tipos de clima organizacional diferentes, que vão ser unidos e, obviamente, que vão gerar algum tipo de conflito de interesses. E aí entra a questão do processo de adaptabilidade. Também tem a questão do senso de identidade, que vai significar a questão do acolhimento e a compreensão do passado e do presente da organização, tanto quanto da sua compreensão e o compartilhamento dos seus objetivos para com todos os participantes dentro da organização. É necessário também que haja a percepção do meio ambiente de um modo mais realista, tanto quanto da análise e a visão da capacidade de investigar, de diagnosticar e de compreender o meio ambiente onde você vai se inserir. A gente sabe que essas mudanças, elas mexem até às vezes com o psicológico das pessoas. Eu vou perder meu emprego, eu vou ter que trabalhar muito mais, vou ter que sair da minha zona de conforto. E tudo isso influencia. Tem também a questão da integração entre os participantes, que para que a organização ela possa se comportar como um todo, de maneira orgânica, integrada e sistêmica. A base do desenvolvimento organizacional é de mudar a cultura e de tentar melhorar o clima organizacional para que os objetivos e metas que foram pré-estabelecidos eles sejam atingidos de maneira eficiente e eficaz. E a gente sabe que, por vezes, essas mudanças organizacionais elas não são bem vistas e bem acolhidas pelos colaboradores. Principalmente quando você muda uma cultura organizacional que também influencia no clima organizacional de uma maneira que às vezes não é positivista, é negativista, porque o ser humano, em algumas situações, ele passa a ser negativista, sempre pensando em tudo que pode dar errado primeiro, para depois dar certo. Talvez ele nunca pense, obviamente que aqueles que têm um pouco mais de preparo psicológico para encarar essa mudança e ver como uma oportunidade de crescimento, de atualização, de novas oportunidades, esse vai se preparar psicologicamente, tanto do ponto de vista não só psicológico, mas do ponto de vista de instrução, de conhecimento, porque ele sabe que pode haver uma mudança que melhora a sua condição de vida dentro da empresa e fora também. Mas também tem aquele negativista que vê que talvez aquela zona de conforto que ele está, tranquilo naquele ambiente, sem grandes mudanças, sem grandes cobranças,
seja na verdade um impasse na vida dele dentro dessa empresa, porque às vezes ele vai ter que se reciclar, ele vai ter que se atualizar, ele vai ter que aprender uma nova tecnologia, um novo processo, redesenhar o processo dele, vai ter que se adaptar, conhecer pessoas novas, mudar de setor onde tem 3, 4, 5 amigos que ele já trabalha no dia a dia, às vezes até ele explora, né? Trabalha pouco, aí ele bota para que o outro faça mais do que ele. E nessa nova concepção de cultura organizacional, ele passa a ter um trabalho subdividido, dividido de maneira equânime, para que ninguém faça mais do que o outro. Então, todas essas mudanças, às vezes ele vai entender como afronta, como uma coisa negativa, e às vezes ele vai começar a influenciar também no clima organizacional. Vai ser aquele cara que não gosta mais do ambiente, fica esculhambando, dizendo que está ruim, que perdeu a motivação. E isso passa a influenciar também no meio onde ele está inserido. E pode chegar num ponto de dizer, caramba, uma laranja podre, ela vai comprometer todo o cesto. E aí ele ser aquela carta fora do baralho, ele ser tirado e colocado para lá. Até porque esse cara pode influenciar de uma maneira negativa tanto a cultura organizacional, onde as pessoas veem aquele cara que só explora, que não quer nada com a vida, e também não vão querer fazer também, porque ele trabalha pouco, os outros trabalham mais. E isso repercutir também no clima organizacional de uma maneira negativa, ao ponto das pessoas começarem a se estranhar, não estarem mais motivadas, não quererem fazer o trabalho, não fazer mais do que é necessário. E são concepções que devem ser discutidas no âmbito que foram inclusive discutidas no âmbito dessa teoria do desenvolvimento organizacional. Dentro da teoria do desenvolvimento organizacional, ela entende que a empresa, quando ela é concebida, durante sua existência, a organização, ela percorre 5 fases. A primeira é a questão da fase pioneira, que seria vista como a fase inicial da organização, que se analisa a questão do tamanho da empresa, onde ela começa a startar, a organizar os processos, o que pode ser controlado, as tarefas de rotina e a questão do volume das improvisações e a capacidade para ela conseguir realizar suas inovações e conseguir se sustentar dentro do mercado. A segunda é a fase de expansão, onde a empresa ela passa a crescer e expandir suas atividades e começa também a intensificar as suas operações e também vai aumentar o número de pessoas que vão participar na jornada dessa empresa, ou seja, a contratação de mais colaboradores. Inicialmente, a maior preocupação seria aproveitar as oportunidades que iriam surgir no mercado em termos de expansão, de venda de produtos, de serviços, de produção, dentro das necessidades de consumo do mercado. A terceira seria a fase de regulamentação, porque com o crescimento das atividades dessa organização, essa organização ela vai ser cada vez mais obrigada a estabelecer normas de coordenação entre os diversos departamentos e os setores que vão surgindo, e ela vai ter que tentar organizar as rotinas do trabalho, tanto quanto os processos, para que ela consiga dar os resultados que ela espera. Temos também a fase do que seria a quarta fase, o processo da fase de burocratização, que seria o desenvolvimento das operações e da sua dimensão, que levaria a organização a uma regulamentação burocrática para pré-estabelecer o comportamento organizacional dentro dos padrões rígidos e de um sistema de regras e procedimentos que fossem capazes de orientar como iria se convergir o comportamento e as rotinas dentro daquele ambiente de trabalho. E por último, teríamos a fase de flexibilização, que é a readaptação à flexibilidade e ao reencontro com a capacidade inovadora que foi perdida lá atrás no tempo, por meio da introdução dos sistemas organizacionais flexíveis dentro da filosofia do desenvolvimento organizacional, levando obviamente a empresa àquele processo, aquele esforço de flexibilização nas suas atividades. Como é possível ver, o foco principal da teoria do desenvolvimento organizacional, ou seja, o desenvolvimento organizacional, é de mudar as pessoas,
tanto quanto de tentar mudar a natureza e a qualidade das relações dessas pessoas dentro do trabalho. A ênfase na mudança também ela é toda embasada em cima da cultura organizacional. Esse seria um princípio da DO, no caso do desenvolvimento organizacional, que seria um tipo de mudança, mas uma mudança organizada e planejada. Nesse contexto se discute alguns assuntos, como no caso dos processos de solução de problemas e conflitos, que vão se referir aos métodos por meio dos quais a empresa ela se defronta com as ameaças, tanto quanto as oportunidades no seu ambiente, e vai solucionar todos os impasses que existem dentro dessas relações. O processo de renovação está relacionado às maneiras pelas quais os gerentes eles vão adaptar os seus processos de solução de problemas dentro das demandas do ambiente. Já a administração participativa é você tentar passar parte da responsabilidade para que o colaborador ele participe do processo de tomar decisão, para que ele participe do processo de planejamento, que ele interaja com o seu gerente, interaja com a organização. E um uso de uma ferramenta que se utiliza também seria a pesquisa-ação. A DO ela utilizaria a pesquisa para um possível diagnóstico e ação da mudança. Com esse tipo de pesquisa, os agentes da mudança eles conseguem vislumbrar, conseguem enxergar os diferentes aspectos e tanto quanto das necessidades organizacionais em busca de uma melhoria dentro da organização, para tentar ajudar a melhorar as relações e fazer as melhorias dentro dos processos, dentro das relações da empresa. É óbvio que existem pressupostos que vão embasar a concepção, o crescimento, o desenvolvimento dessa teoria do desenvolvimento organizacional. Uma das coisas que pode se discutir, entre várias outras, é a questão da constante e rápida mudança do ambiente. No mundo que vivemos, que é o mundo moderno, dentro de um momento contemporâneo, a gente sabe que as mudanças tecnológicas elas são muito grandes, as mudanças da ciência, as mudanças sociais, as tendências de mercado, as tendências políticas, as tendências econômicas, elas influenciam demais o desenvolvimento tanto quanto o êxito dessas organizações. E aí a empresa, ela tem uma necessidade contínua de adaptação. O indivíduo ele precisa se adaptar, o grupo precisa se adaptar, a organização, a comunidade, todo mundo precisa se organizar para que essa adaptação ela seja capaz de reorganizar a empresa e que ela consiga continuar a sobreviver diante do ambiente, da influência do ambiente interno e tanto quanto do ambiente externo. E ela conseguir sobreviver a essas mudanças que as empresas passam o tempo todo. Ela tem a questão da interação do indivíduo com a sua organização, as relações interpessoais dele, como ele lida com o chefe. Ele pode achar que o chefe não está preparado para estar naquele lugar, ele pode se achar melhor do que o chefe. Ele pode se achar melhor do que aquele outro colaborador, aquele amigo de trabalho, colega de trabalho. Ele pode querer sobrepujar as pessoas. Então, ele, além de ter essas relações meio complexas, complicadas, ele vai interagir também com pessoas que ele vai gostar, vai participar de grupos, vão sair, vão frequentar os mesmos lugares, vão para as festas juntos. Então, são interações que existem, não só no ambiente de trabalho, as relações do trabalho, mas também o que acontece fora do ambiente de trabalho. Além de que o ideal é que as mudanças organizacionais elas aconteçam, mas aconteçam de maneira planejada. E a gente sabe que esse processo de mudança organizacional ele sempre vai ser contínuo e vai ser complexo, principalmente quando envolve pessoas. Para que o colaborador ele entenda que aquilo ali não é às vezes porque a empresa quer, porque a empresa precisa mudar para se adequar a um novo cenário socioeconômico. E às vezes o impacto ele vai recair sobre as costas do colaborador, que às vezes passa a ter que trabalhar um pouco mais do que trabalhava. Mas isso é uma coisa que ele tem que entender, que se a empresa quebrar, ele não vai ter emprego para sobreviver. Então é uma troca. Isso está atrelado à questão da necessidade da participação dele enquanto ator que vai ser o percussor da mudança dentro do empreendimento
E esse comprometimento dele é um contrato que ele faz para que ele possa dar o melhor dele e receber o melhor da empresa. A gente sabe que dentro dessa interação vão existir sempre a questão das crenças, das incertezas, das atitudes, dos valores, dos comportamentos dos colaboradores. E a gente sabe que isso influencia demais dentro da empresa. Mas, independente dessa questão das crenças dos valores, a gente sabe que o comprometimento ele vai ser a base principal, a pilastra mestra para que essa empresa ela consiga sobreviver ao que vem de influência interna e externa para que ela consiga se consolidar, consiga sobreviver. Isso tudo para que haja uma melhoria na eficácia organizacional, tanto quanto o bem-estar da organização. A empresa vai bem quando ela é sustentável, quando ela consegue pagar suas contas, quando ela consegue pagar os seus fornecedores, quando tem consumo sustentável para poder bancar aquela estrutura. Ela é quando principalmente ela consegue pagar o seu colaborador para que seu colaborador ele se sinta à vontade, se sinta bem, se sinta seguro. Não é muito diferente daquela pirâmide da necessidade de Maslow. Se você consegue atender parte daquela pirâmide, você vai dar o mínimo que aquele colaborador precisa para sobreviver, para se sentir bem, se sentir seguro dentro da organização. E é quando a gente vê que o desenvolvimento organizacional, na verdade, é um movimento que tenta adaptar a empresa ao cenário das mudanças, a constantes mudanças de cenário que a empresa vive porque está inserida dentro de uma comunidade, dentro de uma economia que é um pouco ainda fragilizada como a economia brasileira. Ainda vale salientar que não é só o caso da economia brasileira, mas a economia mundial em alguns países, a gente sabe que ela ainda, em algumas situações pelo mundo, existem muitas economias frágeis e a empresa tem que se adaptar a isso. É quando a gente chega ao objetivo principal do desenvolvimento organizacional, que é inicialmente a criação de um senso de identidade das pessoas em relação ao seu ambiente de trabalho, com relação à sua organização. E ela busca a motivação juntamente com o comprometimento, o compartilhamento dos objetivos comuns e o aumento da lealdade desses colaboradores. Também ela visa o desenvolvimento do espírito em equipe por meio da integração e da interação entre as pessoas. E por último, uma das ideias principais desse objetivo é o aprimoramento da percepção comum sobre um ambiente externo, a fim de facilitar a adaptação de toda a organização.